responsável pelo nosso trabalho, que preparou esse ambiente desde cedo para nos receber, a nós e aqueles que estão junto de nós e nós não estamos vendo, e para esses irmãos que vieram em busca de socorro, que eles possam sentir as nossas vibrações amorosas, o nosso estudo, o nosso trabalho, para o seu despertar. Essa é a tarefa dessa noite. O despertamento daqueles que estão aqui, que foram trazidos, que estão presos à vida física, nos acompanhando muitas das vezes, porque ainda não têm o esclarecimento e se reconhecer que são espíritos, né? E tem que retornar. Depois que ele perde o corpo físico, tem que voltar ao plano espiritual. Então, eles são trazidos para junto de nós, né? Para o seu despertar. E quando esse despertar acontece, a espiritualidade leva eles para o pronto-socorro. Porque a nossa casa é um grande pronto-socorro, que acolhe os necessitados, como nós somos necessitados também, para o nosso socorro, para o nosso perfeito caminhar. No meu estudo de hoje, eu vou falar sobre amor. A Ana Gonçalves me pediu para falar, mandou um WhatsApp, né? E eu, sinceramente, já faço estudo, converso há mais de 30 anos, e eu nunca fiz esse estudo, nunca falei sobre esse sentimento. E aí, quando você faz pela primeira vez, você tem dificuldade de definir qual o caminho. Então, ela já tem mais ou menos 2 meses que ela me deu o tema de hoje, e eu fiz vários estudos e eu nunca conseguia achar, né, o caminho para conversar com vocês, né? Resolvi isso hoje. Fiz vários estudos, hoje que eu fiz o resumo e trouxe para vocês. Então, nós vamos falar de amor. O que é amor? É um sentimento. Então, vamos ver. Todos nós somos espíritos. E nós temos um único atributo. Nós, espíritos, temos o atributo que é a vontade. Nós temos vontade. Certo? O atributo do espírito. Para eu transformar essa vontade em ação, para eu poder me manifestar tanto no plano espiritual quanto no plano físico, tá? Eu tenho que transformar essa minha vontade. E eu transformo essa minha vontade em pensamento. Então, o pensamento é a transformação da minha vontade. E essa transformação acontece no meu verdadeiro corpo, no meu perispírito. Tá certo? Só que quando eu transformo em pensamento, eu dou uma qualidade para esse pensamento. Então, um pensamento pode ter várias qualidades, várias formas de se expressar. Um único pensamento. Então, eu posso chegar para o Luiz, cale-se. Falei de uma forma doce. Posso chegar e o mesmo pensamento fazer de uma forma agressiva. Cale-se, Luiz. Falei o mesmo pensamento. E nós somos assim. Nós utilizamos, né, essa qualidade, essa vibração que nós chamamos de sentimento, de várias formas possíveis. E existe um outro detalhe. O mesmo pensamento eu posso exteriorizar de formas diferentes. Mas como o mesmo pensamento? Sim, eu posso. Eu posso usar o mesmo sentimento de várias formas, de forma amorosa e de forma agressiva. Eu posso utilizar o meu amor, que é o nosso estudo, né? Direcionar esse meu sentimento de amor de forma negativa, como posso transformar de forma positiva. Então, eu gosto muito do espírito de Armédio, já fiz vários estudos aqui falando, baseado no Armédio. Ele fala o seguinte: pensamento é a transformação da vontade do espírito. O mesmo pensamento pode estar sendo vivido de 1000 modos diferentes. O mesmo pensamento. Ou seja, impregnado
de vários sentimentos diferentes. Foi o exemplo que eu dei aqui do cálice. Agora eu posso utilizar o mesmo sentimento de formas diferentes, para o bem e para o mal. Então, todo sentimento, eu dou uma intensidade a ele e dou uma direção. Então, eu posso sentir amor de forma negativa e prejudicar o meu semelhante. Ou eu posso utilizar o mesmo sentimento direcionado para o bem. Então, é isso que eu queria conversar com vocês. Eu teria várias formas de daí fazer o estudo do amor. Eu escolhi esta forma. Porque à medida que nós vamos evoluindo moralmente, nós vamos modificando e dando a correta direção e a correta intensidade dos nossos sentimentos. Armédio fala, é pela análise dos sentimentos que avaliamos o grau de elevação moral do espírito. É pela forma como eu sinto que eu vou fazer uma avaliação do meu grau evolutivo, do meu grau de moralidade. Quando eu estou utilizando os meus sentimentos da forma correta e na direção correta, que é a direção do bem. E é observando esse sentimento, como nós estamos utilizando os nossos sentimentos, que nós podemos construir um retrato fiel do que nós somos. Agora, para isso, eu preciso observar os meus sentimentos. Armédio fala, escutar os sentimentos não significa adotá-los prontamente, mas aceitá-los em nossa intimidade e criar uma relação amigável com todos eles. Porque quando nós constatamos que nós estamos utilizando os nossos sentimentos da forma errada, em função da nossa imperfeição, em função do nosso nível moral, nós temos que, como ele diz, aceitar e tentar transformar, modificar, mudar de direção e mudar de intensidade. E isso nós fazemos de uma forma muito lenta, através da observação. Porque se eu não estiver vigilante em relação aos meus sentimentos, como eu vou modificá-los? Como eu vou trocar de direção? Como eu vou modificar a sua intensidade? Eu simplesmente estou utilizando. E é o que acontece com todos nós. Tá certo? Nós estamos o tempo todo agindo, preso aos nossos focos, aos nossos objetivos, e esquecemos de vigiar e observar os nossos pensamentos e de que forma nós estamos pensando, que tipo de sentimento nós estamos impregnando os nossos pensamentos. E nós não podemos esquecer que nós transformamos os nossos pensamentos em ações. E se eu quero praticar o bem, ou melhor dizendo, direcionar as minhas ações para o bem, eu tenho que estar vigilante nos meus pensamentos, e não basta nos meus pensamentos, também nos meus sentimentos. Armédio fala, aceitar sem reprimir ou se envergonhar. Nos envergonhar das nossas próprias dificuldades de progredir. Essa atitude é o primeiro passo, a aceitação é o primeiro passo para um diálogo educativo com o nosso mundo íntimo. Somente assim teremos uma conexão com a nossa real identidade psicológica, possibilitando a rica aventura do autodescobrimento no rumo da elevação moral.
Então, para eu fazer o meu progresso moral, eu tenho que me conhecer, me aceitar, aceitar as minhas imperfeições, aceitar as minhas limitações para o nosso progresso. E isso é difícil. Você aceitar que você é limitado, que você é imperfeito e que tem dificuldade de se transformar. Mas enquanto você não aceitar quem você realmente é, você não consegue caminhar. Nós vamos ficar estacionados, vivenciando as mesmas experiências da mesma forma, sem modificá-las. E aí eu escolhi três companheiros, 3 espíritos, que falaram sobre o amor. Eles falam de 3 formas diferentes. Tá? O primeiro foi Leon Denis, porque o Leon Denis ele traz o ensinamento dele, é mais científico. Então eu peguei do livro Problema da Dor. Problema da Dor, o tema é o amor. E ele fala algumas coisas importantes. O amor é uma força inesgotável, renova sem parar e enriquece ao mesmo tempo quem dá e quem recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus age ativamente no mundo. Deus trabalha pelo amor. E se eu quero usufruir, dos benefícios que o Pai está nos oferecendo, nós precisamos modificar a forma que nós temos de sentir o amor. Por ele, atrai para si todos os pobres seres atrasados nos âmbitos da paixão, os espíritos cativos na matéria. Ele os eleva e o arrasta na espiral da ascensão infinita para os esplendores da luz e da liberdade, que é o nosso objetivo. E quando você caminha nesse sentido, nós estamos buscando a nossa felicidade. E Ele está o tempo todo nos oferecendo. Agora, para eu usufruir do amor que o Pai nos oferece a todo instante de nossa vida, eu preciso estar em sintonia com Ele. Eu preciso buscar o amor que Ele nos oferece, que é um amor divino, que nós não compreendemos ainda. Mas Ele reconhece o nosso esforço de buscar esse objetivo, de buscar esse foco, como o Luiz falou. Ele percebe o nosso esforço e nos ajuda. E isso nos alimenta, como o Leon Denis falou no início, que é o nosso alimento da vida. Então, nós temos que buscar esse alimento. Mas para eu buscar, eu tenho que modificar. Mas para eu me modificar, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que lutar. Eu tenho que ter foco no meu objetivo. E aí eu tenho que definir esse objetivo. E aí você pergunta no nosso dia a dia, quem é que tem esse objetivo? Se eu preciso do Pai para viver. Viver o amor dele. Se eu preciso, eu tenho que mudar o meu foco. E aí começa a nossa luta. Nós estamos falando de coisas do Espírito. E eu estou na matéria. Sofro as influências da matéria. A matéria, o mundo físico, exige trabalho. Está lembrado do tripé que eu falei há pouco? Da minha profissão? Que é através da profissão que eu dou educação, que eu dou sustento à minha família e outras coisas necessárias, para nós vivermos com dignidade. Então, está tudo entrelaçado. Assim, Leon Denis continua. Assim, de etapa em etapa, de degrau em degrau, paulatinamente, quase que não sai, sob a influência e o esplendor do amor, a alma se desenvolverá, se engrandecerá, verá alargar-se o círculo de suas sensações, lentamente o que nela era apenas paixão, desejo carnal, se purificará, se transformará em sentimento nobre e desinteressado. Afeição a um só
ou alguns se tornará a afeição a todos, a família, a pátria e a humanidade. Então, quando nós começamos a modificar, né, o sentimento de amor, buscar uma renovação, buscar a luz do Pai, né, nós vamos não vamos somente amar a nossa família, nós vamos amar a humanidade. E quando nós nos amamos, nós realmente somos irmãos. E isso foi o que o Cristo pediu de nós. Amar ao nosso semelhante, como nós nos amamos. E isso tudo exige trabalho, esforço, consciência das nossas limitações. Eu falo sempre das limitações. E nós temos que aceitar isso. Tá certo? E muitas das vezes nós fazemos uma avaliação do que nós somos pelo nosso nível intelectual. E crescimento é moral, é dos sentimentos, é dos nossos pensamentos, é da nossa prática no bem. Tá? Eu peguei, então nós temos dois extremos totalmente distintos de um mesmo sentimento, que é o sentimento mais nobre. Eu fui buscar no livro Palavras da Vida Eterna, no capítulo 32, Emmanuel fala de o amor tudo sofre. Então ele descreve esse amor que nós vivenciamos e que nós temos contato todo dia. Nós vemos na televisão, né? O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Estou utilizando o amor. Estou cometendo, como diz Emmanuel, desvarios. Homicídios são perpetrados publicamente. Gerar pensamentos de autoconfiança e agravá-los pela repetição, estabelecer programas de engrandecimento moral e fixá-los, corrigir os hábitos viciosos de utilizar as pessoas como coisas, tendo-as como descartáveis, valorizar a experiência e vivenciar, evitando a autocompaixão, a subestima pessoal que esconde o mecanismo de inveja em referência às pessoas felizes, constituem técnicas valiosas para chegar ao patamar das emoções gratificantes. O amor é grande bem a conquistar, em cujo empenho todos devem aplicar os mais valiosos recursos e esforços. Então, pelo amor que nós acreditamos ser e entendemos, nós matamos, nós escravizamos, nós oprimimos a nossa família, né? É aquele amor de troca. Enquanto você retribui aquilo que eu estou lhe dando, né? Eu tenho amor por você. A partir do momento que eu não recebo, tá certo? Eu não amo mais. Quer dizer, o teu sentimento depende da troca, do que eu recebo, daquilo que eu te dou. E o verdadeiro amor não busca recompensa. Nós viemos aqui, nós estamos aqui para trabalhar. Todos nós estamos aqui para trabalhar, ajudar aqueles que nós não vemos, aqueles irmãos que estão aqui, vieram em socorro. Eu não sei quem é, não tenho a menor ideia e nunca vou saber, mas eu tenho certeza que eles estão aqui. E eu estou doando, todos vocês estão doando as nossas energias amorosas para eles, sem saber, porque eles não vão retribuir. Esse é o verdadeiro amor. É nós virmos aqui, conscientes que nós viemos aqui trabalhar pela casa, para ajudar aqueles que não vão nunca retribuir, nem vão dar um sorriso, eu não estou vendo. Né? Esse é o exercício do verdadeiro amor. É você dar sem ter a perspectiva de receber. Eu dei porque eu amo. Eu estou exercitando o meu amor. E é através do exercício que nós vamos aprimorando os nossos sentimentos.
Se eu não exercitar, como é que eu vou burilar, como é que eu vou aperfeiçoar aquilo que eu sinto? E aí nós vivemos, né, observando como nós estamos tratando e como nós estamos utilizando o nosso amor, em nome do nosso amor. E um detalhe importante, né? O homem, né, a gente vê muito no livro A Caminho da Luz, há mais ou menos 200 mil anos, nós começamos a frequentar esse planeta. Nós tivemos condições de habitar esse planeta. Então, teoricamente, nós estamos há 200 mil anos, tendo várias encarnações, e estamos manifestando os nossos sentimentos de uma maneira totalmente contrária às expectativas do Pai. E Ele está o tempo todo nos oferecendo oportunidades, porque cada vez que eu reencarno, é uma oportunidade que o Pai manifesta o seu amor por nós. Que nós viemos aqui para evoluir. Né? Modificar a nossa essência. E o que nós estamos fazendo? Continuando os mesmos hábitos. Hábitos adquiridos em vidas passadas, que nós continuamos cultivando. E nesta encarnação nós temos um agravante. Todos nós aqui, nós tivemos a felicidade de conhecer a doutrina espírita. Os ensinamentos trazidos pelo Espírito, né, para o nosso benefício. E eu não posso nem chegar e dizer que eu desconheço. Vocês não podem dizer que desconhecem. Sim, nós estamos estudando. Toda terça-feira nós viemos aqui estudar a doutrina. Nós estamos sendo esclarecidos. E o que nós estamos fazendo com essa oportunidade que o Pai nos ofereceu? Que os Espíritos estão aqui nos ajudando. Está lembrado que no início eu falei que o ambiente foi preparado para nos receber? Isso exigiu trabalho e dedicação da espiritualidade da nossa casa. Concordam comigo? E o que eu estou fazendo com essa oportunidade? Né? Leon Denis fala no livro O Problema da Dor, ele fala de um outro aspecto do amor. Eu vou ler para vocês. Eu tenho até que horas, Luiz? Até agora. Até agora? 9h30? Tem 22 minutos de palestra. 22, então tem mais 8. Então tem mais 8, tá? Então eu vou ter que resumir. Leon Denis continua nos esclarecendo. O amor é um sacrifício. Deus tirou de si a vida para dá-las às almas, a nós. Ao mesmo tempo que receber o princípio vital, a energia vital necessária para eu poder usar esse corpo, utilizar esse corpo. Cadê? Receber o princípio afetivo, o amor de Deus, que germinará e desabrochará na vivência dos séculos de provas. Provas, está lembrado que o Luiz falou das dificuldades que ele passou para atingir os seus objetivos? São provas. E é nessas provas que nós temos o burilamento, nós temos o crescimento. E muitas das vezes, quando o Pai oferece essas provas que ofereceram ao Luiz no início da caminhada dele, muitas pessoas desanimam, falam que não estão preparadas, falam que não querem ter responsabilidade. O Luiz, há 32 anos, né, assumiu uma responsabilidade. E essa responsabilidade é com a espiritualidade. É com o Pai que ofereceu essa oportunidade de trabalho. E ele está exercitando esse tempo todo o amor. Amor a todos vocês. Pela sua dedicação, pela sua responsabilidade. Pelo seu trabalho, pelo seu sacrifício. Esse é o amor que o Pai pede que nós pratiquemos. E nós não temos esse entendimento. Nosso amor é aquele amor prazeroso. É para eu usufruir.
E o Pai não quer, não é assim. Ele quer o nosso sacrifício, para que todos possam sentir esta irradiação amorosa. É o que o Luiz faz aqui com vocês. Distribui o seu amor. E ele sabe, como Leon Denis falou no texto anterior, que quanto mais você pratica, mais você recebe do Pai. Mas eu não posso querer praticar o amor para receber mais. Aí a gente entra naquele sistema de troca. Isso é o toma lá da cá, da nossa política. Eu não queria falar nem nessa palavra, né? Da nossa política. É o toma lá da cá. Não existe o toma lá da cá, porque isso não é amor. Tá certo? Então, a gente tem que ter essa consciência. O amor é uma força inesgotável, renova sem parar e enriquece ao mesmo tempo quem dá e recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus age ativamente no mundo. Por ele atrai para si todos os pobres seres atrasados nos âmbitos da paixão. Eu já li, estou repetindo. Né? E aí eu venho, já que eu não tenho mais tempo, Joana de Ângeles, eu só vou indicar para vocês, tá certo? Cadê a Joana de Ângeles? Aqui. Joana de Ângeles fala do porquê do livro Autoconhecimento, o capítulo é Amor. Ela diz por que nós estamos nesta inércia em relação ao nosso crescimento moral. Por que nós estamos parados? Não vai dar tempo de eu falar. Então eu só queria terminar com Leon Denis. Ele diz: assim, de etapa em etapa, sobre a influência e o esplendor do amor do Pai, a alma se desenvolverá, se engrandecerá, verá alargar-se o círculo de suas sensações. Lentamente, o que nela era apenas paixão, desejo carnal, se purificará, se transformará em sentimento nobre e desinteressado. A afeição a um só, alguns, tornará afeição a todos. Então nós temos que exercitar. É fácil exercitar o amor no meio familiar, entre amigos, e às vezes é até entre difícil, precisos, né? queridos. É até difícil, né? E às vezes é até difícil. Não, é Às vezes fácil tem um familiar que é porque complicado. você tem a garantia de troca. Se eu tenho uma afinidade com o Luiz, eu vou na expectativa que vai haver troca. Agora, o difícil é você praticar o amor àqueles que caminham junto conosco, que participam da nossa caminhada, que nós não conhecemos. E às vezes são atitudes pequenas e simples que você exercita esse amor. É você chegar num estabelecimento comercial, bom dia, boa tarde, dar um sorriso, tá certo? Me dá licença, por favor. São atitudes pequenas, simples, que você está exercitando o respeito ao próximo. E quando você começa a respeitar o próximo, você começa a exercitar esse pequeno amor, pequeno, que com o tempo, com as encarnações, vai se transformando. Até nós termos a condição do entendimento do verdadeiro amor, que é aquele que o Pai nos traz. Nos irradia a todo instante. Graças a Deus.